A minha promoção pro Bravura, por exemplo. Estava lá no quartel, morava no quartel, o colega da minha turma chegou assim, pô, Bus, você já mora aí no quartel? Você já fica aí no quartel mesmo? Tira meu serviço final de semana. Toma aí um galinho pra você. Toma 50 reais aí. Naquela época, em 96, 50 reais era muito dinheiro. E tu morava no quartel, Eu então tá nesse morava contexto de no vida aí, quartel, né? Morava no quartel. Na verdade, eu não morava no quartel, eu morava em Copacabana, né? Porque É. era diferente, né? Você Sim, morar em Copacabana e tal. sim. E aí, eu morei em Copacabana, ali, aí o colega, ó, final de semana aí tá fazendo nada, tem um compromisso de família e tal. Tudo bem, aí fui lá, fiz uma ocorrência, Tirou o vi pro serviço dele. Bravura, peguei 10, 15 fuzis lá, matamos 3, 4 e aí fizemos a ocorrência que nos deu uma promoção lá muito boa e nos deu uma experiência muito interessante, né? Foi uma guerra de facção muito violenta. E aí você vê a importância do que você é ser policial. Foi uma coisa tão louca, porque você misturou Polícia Civil, PM, todo mundo lá em cima do morro, tal, tal. Aí foi um cata-cata de arma, era tanta arma que tinha. No final tu falava assim, eu só fiquei marcando assim, falei, ó, entrega esse fuzil na delegacia, entrega esse fuzil na delegacia, entrega esse fuzil na delegacia. Porque era uma coisa tão espalhafatosa de grande. E a PM na época não tinha fuzil, a gente não tinha fuzil, a gente andava com metralhadorazinha 9mm, com submetralhadora. A PM tinha 1 ou 2 fuzis só por batalhão, no máximo. Não é o que tem hoje. O revólver era revólver 38, né? 5 tiros. Você não podia nem andar com 6 tiros no tambor. Eram só 5, porque a regra mandava 5. Um era de segurança. Entendeu? Então são transformações nesse período de 30 anos que nós tivemos, a nível de logística, a nível de trabalho, a nível de material, que o policial que entra hoje já recebe uma carga tecnológica muito maior do que você quando eu entrei. Detalhe essa ocorrência pra gente, irmão. O contexto ali, Sim, como é que sim. foi isso aí? Você citou o número, te deu bravura, inclusive. Fala pra gente, a gente adora ouvir história de ocorrência. Então, foi em setembro de 96, né? Os criminosos da Mangueira, fortalecidos, né? Foram tomar a Zona Sul, né? Então foram tomar o Morro Pavão, Pavãozinho e Cantagalho e fizeram uma baita de uma guerra. Entraram lá, numa sexta-feira eles entraram, matavam crianças, matavam adultos, velhos. Eles fizeram uma barbárie para poder mostrar o poder deles de opressão, que é uma coisa que o tráfico faz, mas que pouquíssimas pessoas têm coragem de falar, na mídia, na política, porque é uma estrutura que tem medo. Da polícia eles falam muito, mas dessa estrutura criminosa e maldosa, poucos têm coragem de falar. Eles entraram lá com a força dele, com a barbárie dele, e aí você teve que dar uma resposta. E aí nós fomos para lá e ficamos lá. Fiquei 4, 5 dias dentro da favela, catando eles e buscando eles. E interessante também é a população, né? Você trata a população e ela te dá um retorno interessante. E eu fui um cara, eu tive várias ocorrências de sucesso falando com a população. Você chegava, falava com a população de uma forma bem neutra no sentido de buscar informação, mas positiva no dizer que está ajudando, né? Então você tem que ter essa sensibilidade de buscar uma, uma informação sem comprometer o cara que está te passando a informação. Essa é a linguagem que você tem que ter dentro das comunidades, né? Você não pode comprometer quem está te falando, mas você tem que entender tudo que o cara está te falando. Ah, os meninos passam por aqui? Ah, passam. Que horas? Às 9 horas da noite. O cara já te deu uma informação aí preciosíssima. Aí você tem que montar tudo que você já sabe, o teu conhecimento, a tua inteligência, fazer a tua análise, e tu vai pegar os caras às 9 horas para a noite naquele beco ali. E o cara não precisa dizer o que é. Então, foi isso ali. E aí aconteceu de nós estarmos numa área chamada Vietnã, lá em cima, no Pavãozinho. E aí conseguimos cercar os caras e arrecadamos, eu acho que 13 ou 15 fuzis na época, mais de 10 mil munições. Na época, o general Cerqueira era o Pena Branca, era o secretário de segurança, veio, nos parabenizou, falou, ó, vai cair mais uma estrela nesse ombro aí. Eu já era segundo tenente, né? E, porra, rapidinho, 2 meses, 3 meses, eu fui a primeiro tenente. Então você imagina, uma polícia que andava de 38 ter que enfrentar um poder de fogo de 15 fuzis. Isso que nós pegamos, mais de 10 mil munições. Então os caras tiveram a logística do transporte, a logística de invadir, a força daquilo tudo ali, e você com MT-12 9mm e revólver 38 tem que encarar isso tudo aí. Com 5 tiros. Com 5 tiros, porque você não podia usar 6, porque um era segurança.
Entendeu? Então, as dificuldades logísticas para você ter um equipamento era muito difícil. E aí vocês pegaram, nem chegou a ter confronto? Sim, teve confronto, né? vários dias de confronto, nós fizemos uma ocupação. Aí fomos cercando, né? Fomos isolando e tal. Você via corpos queimados, você via pessoas destruídas, assim. Eles botavam fogos no barraco, né? Para poder queimar as pessoas, para botar a população contra a polícia, contra o Estado, para eles poderem manter o poder deles ali. Né? Isso é antigo, então, né? Isso é antigo, essas são técnicas e táticas antigas e que você até hoje você vê isso mais uma vez, repercutindo isso no meio social nosso que a gente vive, no Rio de Janeiro, que é mais intenso ainda. E hoje espalhado pelo estado todo, né? Sim. E aí esse grupo, então, tinha dominado já ali. Sim. E esse armamento todo era do grupo invasor, né? Isso. Era na farm de Amoedo, né? Embaixo ali do... O que é um CIEP ali, né? Na farm de Amoedo, em Ipanema. Os caras saíram pela farm de Amoedo, foram pegos na lagoa por uma guarnição do 23. E nós viemos por cima, pela essa trilha deles, encontramos todos os fuzis deles, todo o material deles e tal. Depois, num outro cerco, aí teve 4 ou 6 mortos, parece, também, em outro conflito. Então foi para você que é tenente, que é novinho, ter o primeiro confronto já com o resultado desse, com promoção e com tudo, é muito interessante. Isso te agrega bastante a nível da operacionalidade. Né? E aí, nesse caso aí, foram vários policiais promovidos por bravura, né? Sim, foi a equipe toda lá. Interessante, né? Porque eu era muito novo, né? Então o comandante falou, você fica no quartel, só vai por último. Se tiver, você é o último a sair. Tá bom, comandante. Então vai ser assim. Aí, na hora de sair, que eu fui chamado para ir, eu não tinha policiais. Então eu tive que passar na garagem e pegar um pé de graxa lá. O policial que ficava na garagem. Passei no rancho, peguei o pé de banha lá, que é o policial pé de banha que todo mundo zoava. Aí hoje todos são antigões, né? Ô, coronel, graças ao senhor, hoje o meu salário é o dobro, minha aposentadoria é o dobro. Tomou a bravura. Ganhou uma bravura e ainda ganhou um salário a mais. Pô, então isso é muito satisfatório, porque sim, o cara que era o pé de graxa, o cara que era o pé de banho, o tenente que era o último a sair foram que resolveram a situação. Então isso é muito importante, isso é muito gratificante. Bom demais, irmão, muito bom. E aí, então, essa foi a tua primeira experiência, assim, de vulto na polícia, ou já tinha tido outros? Não, foi o primeiro fuzil também, foi interessante, né? Que foi no Chapéu Mangueira e Babilônia, na terra da Benedita da Silva, né? Ali sempre disseram, o cara sempre dá um tiro dali, de fuzil. Aí um dia teve uma mega operação, nós fomos lá, ocupamos, aí eu fiquei batendo lá. Fiquei batendo, conversando com a população, isso, aquilo. Eu sempre fui muito de conversar, de falar, tal. Aí, tal. Eu subi numa laje. Quando eu subi numa laje, os moleques estavam tudo soltando pipa. Só que quando eu cheguei, os moleques ficaram em silêncio e se assustaram. Aí mas por que eles fizeram isso? Aí quando eu olhei assim, cara, embaixo de umas telhas assim, tava mó coronha, o carregador, né? O fundo de um carregador. Aí quando eu puxei o fundo do carregador, veio um AK-47 novinho. Foi o primeiro fuzil, né? O aspirante aí pegou o primeiro fuzil, né? Na terra, no Morro de Chapéu Mangueira, em Babilônia, morrinho de nada. Você já puxa o AK-47, né? E, pô, já te deixa todo bobo. Né? E tu citou aí terra de Benedita da Silva, que foi tua chefe tempo depois, né? Depois ela veio, tem toda uma carreira política ali, né? Não estou dizendo que ela tenha envolvimento, que ela tinha isso, aquilo, mas acima da casa dela tinha um cara com fuzil AK-47. Né? Então,